Eu sou o Josias, mais conhecido como Jó, né? Na época que eu jogava era Jó. Eu sou pai do Caleb, que hoje está atuando no Atlético Mineiro, né? Eu sou o Renan, né? Sou pai do Juan Bezerra. Todos aqui no Rio conhecem ele como Juan Batata, do Vasco. Eu sou o Sérgio e sou pai do Marcinho, lateral direito do Atlético Paranaense. Me chamo Antônio Carlos Ferreira Guimarães, sou pai do Gabriel, hoje está no Red Bull Bragantino, e o Matheus está no São Paulo Futebol Clube. Meu nome é Francisco Obermiller, sou pai do Pedro Lucas, atleta do Grêmio lá de Porto Alegre. Eu sou o pai do Pará, que joga no Santos Futebol Clube. Eu me sinto muito orgulhoso, né? Porque tenho um filho que já passou com muito time grande e hoje está num time muito grande que é o Santos. Olha, o Caleb foi uma criança assim, tranquila, muito tranquila, mas assim sempre gostou de futebol, né? Eu costumo dizer que não tem história que fala, né, que o brasileiro ele dorme com a bola, né? O Caleb era um desses aí. Ser pai de um jogador de futebol que está começando a carreira tem seus desafios, mas é uma dupla honra, cara. Assim, eu fico muito feliz em ver ele no campo, jogando, recebendo os elogios. Às vezes eu sou um pouco mais crítico do que todo mundo, né? A gente tem um desafio de colocar os pés no chão dele para que não suba para a cabeça e achar que já chegou em algum lugar ou que já está bom, né? A gente sempre tenta colocar os pés no chão. É um desafio, mas, no mesmo tempo, é uma honra muito grande, é uma felicidade que é imensurável. E aí está o grande lance, né? Ele sempre focou no futebol. Nós, aqui em casa, a gente sempre abriu o leque, né? Botamos eles para fazerem as outras coisas, né? A gente nunca abriu mão da escola, dos estudos. O Márcio porque ele já não tem mais, mas se ele fosse lá para a Europa, ele ia falar fluentemente, porque ele fez o curso de inglês quase que completo. E a gente nunca abriu mão deles estudarem. Ele estudou muito, mas o foco deles sempre foi o futebol. Eles, desde quando nasceram, eu acho, nunca brincaram de outra coisa sem ser bola. Então, sempre eles ganhavam de aniversário uma bola cada um. Então, a casa era cheia de bola e eles só jogavam bola. Então, nós, na verdade, como nós não somos do futebol, a gente só acompanhava eles. Daí nós começamos a criar gosto por futsal, porque nem futsal conhecia. Daí, quando ele foi para o campo, a gente achou estranho, porque o campo é diferente do salão. E daí, daí depois nós começamos a criar gosto no campo. Gabriel e Matheus sempre jogaram a vida inteira junto. Desde o ventre da minha esposa até o Sub-14, eles estavam juntos. Daí, quando o Sub-13 ficaram juntos no São Paulo, foi escolhendo o Sub-14 para alojar, daí teve a separação do Gabriel e do Matheus. Daí o Matheus ficou no São Paulo e o Gabriel não. Então a gente teve um baque, porque separou os dois. O Matheus ainda está perto aqui de Sorocaba, né? Então a gente sabia que poderia ver todo final de semana. Começou, como se diz, né? Me ajudando, que eu sou pedreiro. Ele começou comigo, aí começou a praticar o futebol, aí Deus deu a oportunidade, a gente ajudou muito ele. Aí ele, graças a Deus, desenvolveu, né? Para ser um grande atleta, né? A grande maioria dos brasileiros gosta muito de futebol. E, como todo brasileiro quase também, gosta muito de opinar. E a gente sabe quem é pereba, quem é dublê e quem é jogador de verdade. Então, assim, ele muito novo, com 10, 11 anos, eu via umas jogadas que eram muito elogiadas de outros jogadores. É uma jogada parecida, lógico, devido às proporções. Pensei também, ouvi de outras pessoas. Aqui na minha cidade, interior do Espírito Santo, ele não vai desenvolver. Ele tem que ir embora. E aí o desenvolvimento começou a ser natural. Sub-12, sub-15, juniores e profissional. Às vezes tem algum pai que
Ah, não é o sonho do filho, né? É o sonho do pai, né? Que o filho se torne jogador. E isso pode se tornar um problema, né? Então, aí depois frustra o pai e frustra o filho, né? Então, a gente deixou bem claro para ele, ó, isso você quer, então se dedique, dê o seu melhor e a gente está aqui para te apoiar. Olha, viver essa pai/torcedor é uma barra. A gente fica mais nervoso do que ele, né? Lá fora, né? Quando os jogos assim, então, são decisivos, são semifinais, finais, que aí fica mais tenso, né? E a gente fica muito mais nervoso do que ele, né? Tanto que no Espírito Santo teve uma disputa de pênalti, uma semifinal, e aí ele me pede para bater o último pênalti, né? E aí eu virei as costas, fiquei olhando para a torcida, quando os moleques comemoraram, eu comemorei junto. Aí falei para ele, pô, o último pênalti, eu já te falei que eu sou decisivo. Sem muita prosa, sem muito exibicionismo, a gente até no Botafogo, no Engenhão, a gente preferiu alugar um camarote e assistimos juntos a família, porque quando a gente ficava lá nos ingressos que eram dados pelo clube, pô, cara, não é mole, não. É complicado assistir jogo no meio da massa. E aí eu aprendi a ver, na verdade, como é difícil ser jogador, porque a gente não acompanhava. Na verdade, tem essa dedicação total mesmo, né? Se sente assim, um pouco distante dele, né? Mas em momento a gente se sente feliz, né? Porque ele está num time que a gente sonha que é o time que ele está. E é triste a gente conviver com um filho muito longe do pai. Foi aquela história, né, de um vídeo do YouTube que chegou através do seu Ademir da Guia, chegou na mão do Ronaldo Fenômeno, que a gente foi lá em São Paulo e o Ronaldo fez o convite da gente ir ficar um tempo lá no Real Madrid. Cara, sinceridade, eu achei que estava sonhando. Quando eu cheguei perto dele, sei lá, eu sou do interior do Espírito Santo. A minha cidade tem 30 mil habitantes. Aonde eu gosto de ficar tem 600 pessoas. Eu estava do lado do Ronaldo Fenômeno. Então, eu acho que essa experiência foi muito mais mágica para mim do que para ele. Ele não tinha noção aonde ele estava. Entendeu? Então, eu estava um dia em São Paulo, 3 dias depois, lá no Real Madrid. A gente que conhece futebol, e eu estou no meio agora por causa do Pedro, né? Muito mais infiltrado, a gente sabe o que é o Real Madrid em se tratando de futebol. Então, sim, foi muito mais mágico para mim do que para ele. Foi uma experiência, sei lá, épica. O jogo contra o Boca, o Caleb e o Johan entrou faltando 2 minutos para acabar o jogo. Eu falei para minha esposa, falei assim, amor, o Caleb deve ter treinado bem pênalti, né? Que ele bate bem na bola. Eu falei, ó, o Caleb deve ter treinado bem pênalti. O Cuca colocou o Johan e o Caleb para bater os pênaltis. Ela falou, não acredito. Eu falei assim, ela já começou a ficar nervosa, ela saiu, aqui a gente mora numa chácara, ela foi lá para fora, falou, não vou ver os pênaltis, você vê aí. Eu falei, rapaz, mas me deu, eu falei, meu Deus, dá graça, né? Aí, foi a sequência, aí o quinto foi o Everson, né? Aí o Everson bateu, fez, acabou. Mas eu falei, não, beleza. Aí depois ele mandou uma mensagem, pai, eu ia ser o quinto, que ia bater. Eu falei, aí na roda lá, na hora que estava ali, eu acho que o Everson que pediu para ser o quinto. Aí ele ficou como sexto. Então, se o Everson erra e o do Boca faz, na outra sequência, o primeiro quem ia bater era ele. Então, imagina o coração, Libertadores. Eu acho que o que o Juan pensa para a carreira dele e eu também penso é conseguir chegar, né, no nosso objetivo, que é estrear no profissional. Mas o nosso objetivo é fazer ele ser um grande jogador, um grande exemplo assim, para as outras gerações, né? E chegar na seleção brasileira, é claro que é o sonho de todo jogador e toda a família, acredito eu, de todo mundo que tenha esse sonho, né, para ser jogador. Eu acredito que seja jogar na seleção também, defender pelo menos um joguinho
E é isso, cara. Eu acho que é fazer ele estrear no profissional, né? Um objetivo a gente já conseguiu, que foi assinar o contrato profissional. Então, assim, a gente já deu mais um passo, né? E agora é trabalhar para poder dar outro passo e estrear pelo profissional. E estrear bem, se Deus quiser, fazer bons jogos e aí conseguir e realizar nosso sonho na Europa. Porque a gente, mesmo sabendo que poderia acontecer, mas quando sai o anúncio oficial, aí, meu amigo, é demais, é emoção demais. A família não aguenta e os amigos começam a ligar, houve reunião aqui em casa, foi comemoração total. Infelizmente, cara, da seleção para cá aconteceram coisas ruins, né? O cara chega no ápice do apogeu, pô, as coisas piores do futebol, né? Que a lesão aconteceu com ele. E a primeira cirurgia não deu certo, que a gente optou por uma cirurgia corretiva, né? Poderia ter ficado 1 mês, 2 meses, 1 ano sem jogar. Quando ele foi convocado, na verdade, a gente ficou super feliz, porque a gente sabia que a qualidade deles, né? A gente acha que eles têm muita qualidade, os dois. Então, quando o Matheus foi convocado, a gente ficou, né, super entusiasmado. Foi convocado, mas não chegou aí por causa da pandemia, daí cortou, né? Daí aquele nosso, como ficou, todo mundo ficou contente, ao mesmo tempo depois ficou triste. De 10, 15 anos para cá, os jogadores do Rio Grande do Sul são os que mais saem para a Europa. Então, teve também esse clique aí, teve esse cliquezinho. Vai aprender a marcar onde? No Rio Grande do Sul. Da onde sai a maioria dos jogadores que vão para a Europa? Rio Grande do Sul. Então, o caminho é o Rio Grande do Sul. E fomos pro Grêmio. Então, cara, eu falo assim, eu falo para ele aproveitar o máximo disso, pelo fato de que se ele está começando, né, praticamente, a sua trajetória no profissional, e eu falo com ele, absorver o máximo, né, de experiência. A gente vê ali que, eu falo para ele, encosta no Nath, filho. Nath parece ser um cara tranquilo, família, encosta ali, bate um papo com ele, né? O Caleb, ele é meio tímido, né? Sempre foi assim. Agora tá se soltando mais. Mas eu falei para ele, o Hulk, são um cara vencedores. Eu falei, olha a oportunidade, né, que Deus está dando para ele, de estar numa equipe que hoje é protagonista aí em todos os campeonatos, está disputando, né? O Márcio, como todo bom profissional, a maior qualidade dele é o foco. O objetivo dele, ele lutou por isso, ele conseguiu isso e ele quer mais. Ele não para de pensar que quer voltar para a seleção. Muito legal que ele tem se destacado, né? É o cara das assistências, né? Para o pai, o filho não tem defeito. Que não só eu, como todos nós aqui, na família, a gente acredita e confia muito nele. Posso falar para o Matheus que para eles nunca desistirem do sonho, para ele não quer desistir, porque ele tem e nunca abandonar Deus, colocar sempre Deus na frente, que Deus abre as portas, apesar das dificuldades, apesar dos tropeços, das decepções, né? Mas ele sempre confiar em Deus, que Deus tem o melhor caminho para ele. E para o Gabriel, eu posso dizer também, o Gabriel é um guerreiro, porque ele, enquanto o Matheus foi, o Gabriel passou por outros caminhos, outros processos até chegar no Red Bull. E ele foi vencedor porque ele não desistiu desse caminho. E que eu falo, Gabriel, também, continue, porque Deus também, assim como ele foi abrindo as portas, sem nós planejarmos nada, ele tem um caminho para o Gabriel também. Falaria para o pai de um menino que tem um sonho de ser jogador é que o pai dê tudo, deixa tudo, 100%, para que ele possa realizar esse sonho. Porque é gratificante para a gente, pai,
e para eles, né? Que a gente vai apostar no sonho e a gente está fazendo o que eles querem, né? Ser, porque é muito ruim você trabalhar num lugar onde o seu pai quer que você trabalhe. E quando é o sonho do nosso filho, a gente tem que investir tudo. Eu acho que a gente tem que dar tudo, ter os pés no chão também, né? Porque no futebol aparece todo tipo de pessoas, né? Críticas, elogios e empresários, né? A gente aparece todo tipo de pessoas, todos os tipos de pessoas. Eu mesmo, antes de a gente conhecer a OATB, a gente sentou com alguns empresários, porque o Juan estava vindo numa fase boa e o telefone toca. E assim, eu conversei com muita gente boa, como também muita gente ruim. Então, a gente sempre tem que estar atento, porque a gente vai dar nosso filho para a pessoa gerenciar a carreira, tomar conta, e a gente tem que ter muita confiança, né? E além da confiança, a gente tem que ter a amizade, né? Que vem com o tempo, né? A confiança. Cara, eu não sei se eu sou muito exemplo, assim, porque eu sou meio doidão. Eu diria para os pais o seguinte: antes de tudo, acho que deve ouvir as opiniões de uns profissionais, porque deixar a cidade para ir para outra cidade não é fácil. Você pode encontrar lá todo tipo de coisa, positiva e negativa. Então, ouve opiniões primeiro. Não larga tudo. Eu já vi pai largar tudo para ir, às vezes, num sonho do filho, que sonhar, todo mundo pode sonhar, mas chegar são poucos. Se os pais tiverem essa concepção, pô, eu vou, mas eu sei que é 1 em 1000. É porque o funil só vai apertando. Eu digo para você, e falo com o Pedro também, que ele ainda não chegou. Ele está quase chegando. Mas ele ainda não chegou. Então, assim, ele está no finalzinho do funil. Lá em cima é mais fácil, mas quando aperta, eu acho que os pais têm que ter responsabilidade nesse... vou levar meu filho e daqui a pouco o cara volta. Porque encarar não é fácil. Ele volta, traz o filho junto. Porque não deu para ficar. A vida é complicada. Não deu para ficar. Aí o filho, daqui 2, 3 anos, joga na cara: pai, eu não fui jogador porque você não ficou lá comigo. Então, na hora de sair, saia decidido, saia preparado. Porque se tiver aquelas pessoas que qualquer obstáculozinho desiste, não vai para o futebol, não. Escolhe outra coisa, vai estudar. E o que a gente pede para ele é que ele continue focado no objetivo dele, que nada venha impedir isso. Aquilo que a gente tem ensinado a ele, os princípios da palavra de Deus, que vai ser fundamental não somente para ele agora, mas para um dia, quando ele constituir uma família, né, como cidadão, como pai, né, como amigo. Então, os princípios básicos da palavra de Deus, isso vai servir para ele pro resto da vida dele. Nós somos católicos, né? Mas a gente acredita muito em Deus, né? O que eu falo para ele é o seguinte: ele rezar muito, pedir a Deus que tudo aconteça na vida dele, que Deus sempre dá o cá e dá o apoio, e a gente merece ter Deus do lado da gente. E Deus, sem Deus, ninguém é nada.